Olá, tudo bem? A gente está aqui em mais um episódio do Papo Gold, né? E dessa vez você pode estar percebendo que tem alguém diferente aqui, que sou eu, Alexandre Corneta. De vez em quando eu apareço por aqui também, né? Quando o João não pode estar aqui, né, Guilherme? Verdade. Aí eu Corneta. venho substituí-lo. Você é o famoso aquele cara de luxo que entra, né? Assim, quando É o Coringa. o titular não está, É, né? eu entro aqui, né? E hoje a gente está num ambiente muito legal, né? Você está aí na sua casa com aquela preguiça de fazer academia, não perde tempo não, vem para a VS, vem fazer, malhar, pôr o seu físico em forma aí e a sua mente também, né, Guilherme? Estamos em Maringá, né? Maringá. Cidade linda, maravilhosa, né? A primeira vez que nós estamos fazendo podcast em Maringá, Maringá, na VS de primeira Maringá. vez. Então, assim, prazer estar aqui, né? Prazer. É, A gente está aqui academia numa sensacional. academia sensacional, que é a VS da Avenida Tuiuti, né? Tuiuti, exatamente, que é nova, né? Que na verdade Bem- abriu bem legal. ano passado. Projeto Faz muito muito tempo. bacana, parece que você está dentro da sua casa, né? Quando você entra ali, assim, aquela recepção calorosa, né? Um negócio muito gostoso, né? Tá se sentindo em casa. E hoje você veio com a gente malhar aqui na academia, né? Porque nós estamos aqui, ó, bem no centro da academia, tá? No segundo piso, onde tem as áreas de peso, levantamento de peso aqui, dos aparelhos aqui, né? O card fica lá para baixo, mas a gente veio aqui com vocês nesse ambiente bem para te incentivar aí, você que tá com preguiça de ir treinar hoje, né? Já tirar essa preguiça. leseira da cabeça aí. Essa já, né? leseira e preguiça. É. E hoje a gente tem uns convidados muito legais, né? Que a gente tem a honra hoje de poder conversar com o pessoal aqui em Maringá, aqui os profissionais, o pessoal da área e tal, bater um papo muito legal. Quem que veio para esse episódio de agora? Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui um doutor na área, né, de ciências brincando, da cara? saúde. Aí Cara, sim. assim, que além de formado em educação física, é formado também na área de nutrição, Que legal. que é o Dr. Braulio, né? Braulio, Braulio, prazer te receber aqui, um cara assim que Seja bem-vindo, Braulio. seja muito bem-vindo, né? prazer é meu, obrigado pelo convite. Legal. Braulio, é doutor, né? Vamos colocar assim, conta pra gente como é que foi teu interesse na entrada, primeiro que eu sei que você se formou em educação física, não foi isso? Sim. Né? Conta pra gente como é que foi o teu início lá de procura na área de educação física. Você falou pra mim também que você já foi atleta lá atrás. Foi isso que te levou pra essa área ou não? Com certeza. Então, se eu começar a falar aqui, eu vou contar minha data de nascimento, né? Eu comecei a treinar judô em 1988. Judô. Judô. Legal. Judô, Em 88, com 6 anos. E gradativamente eu fui recebendo as graduações, fui participando de competições, até que chegou aos meus 17 anos, que eu estava terminando o ensino médio, eu tive que definir ali o que eu iria fazer. E com base na vida de atleta, né, que eu fui competidor também, eu tinha aquele viés para a área do treinamento. Então eu queria ser treinador de judô. Aí fiz o vestibular para educação física aqui na UEM e passei. Então meu objetivo era ser treinador, né, que antes era ser um atleta da seleção brasileira, mas não consegui, passei longe. Sim. Fui campeão paranaense, lutei com bastante gente de Londrina, tá? Aham. Era nosso rival ali, principalmente quando a gente falava de jogos Vixe, abertos. Esse negócio de Londrina e Maringá é muito legal, né? É. Tem sempre aquela Tem a rivalidade, aquele clima, tem né? rivalidade, é E verdade. eu Mas acho que eu você ganhou ou perdeu? acho que se eu computar aqui, eu devo ter uma derrota só para atleta, londrinense. não, para atletas de Londrina. Tá? Ah, genial. E a maioria vitória contra o. Tem vários nomes aqui que eu tô lembrando agora. Maringá na frente. Não, eu, né? Agora Maringá também perdeu bastante para Londrina, né? Então, bem parelho, Sei. bem parelho. Aham. Né? E era uma competição bem interessante. Quando a gente ia para os Jogos Abertos, a última competição era a competição por equipes. Tá. Então lutavam 5 de Londrina e 5 de Maringá. Aham. Isso era sorteado. Você podia lutar com um atleta mais pesado, um atleta mais leve. Então eu lutava, não sei porquê, mas eu sempre caía com um atleta ali. Tá? Formado em educação física também, gente boa demais. Eduardo Russo, Aham. tá? Profissional de educação física. A gente já lutou várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Então o Eduardo Russo está aqui na minha memória. Mas positivamente para mim. Positivo. Positivamente É para mim. legal demais, né? Quando a gente é jovem, assim, tem essas rivalidades.
Eu lembro que eu jogava vôlei também, tinha um outro colégio que a gente direto tava disputando. Puta, quando chegava jogo com aquele colégio, o bicho pegava, hein, cara? É. O negócio varia de tudo, varia guerra psicológica, tinha um cara deles que era muito bom, o cara era muito bom, a gente vivia dando um jeito de desestabilizar ele psicologicamente, né? Era o jeito de ganhar o jogo. Aí quando a gente conseguia pôr ele no banco, porque ele... Sim. Essa era o barato. Mas esse que é o importante, porque o jogo não é só a performance do aspecto físico. Né? Às Também vezes, envolve a parte Envolve mental, a né? parte Que isso é mental e importante. psicológica, né? verdade. Com certeza. Então, a partir disso, daí você se interessou realmente pela área de educação física. Me Foi interessei- aí que daí você entrou realmente no curso e assim você se formou em 2005, foi isso, né? Isso, me formei em 2005, colei grau em 2006, 18 de fevereiro de 2006, e comecei a trabalhar como professor, sala de musculação. Certo. Então eu fiquei 1 ano na sala de musculação e os clientes da academia gostavam muito do meu trabalho e gradativamente eles foram me procurando. Braulio, você não me dá aula de personal? Você não me dá aula de personal? E eu consegui juntar um grupo. A partir do momento que eu juntei um grupo, juntei ali 10 alunos, eu pedi para sair da musculação, sala de musculação. da sala de musculação e comecei a trabalhar só como personal. Legal. Aí fui de 2006 até 2014, tá, como personal. Nesse meio tempo, fiz uma especialização, fiz o mestrado, aí fiz o mestrado em Ciências da Saúde na UEM, terminei em 2011. E eu tinha uma vaga até aqui para continuar, para fazer o doutorado aqui na Sim. UEM. Porém, não era dentro da linha que eu queria trabalhar. Tá. Aí entrei em contato com um professor em São Paulo, Emerson Franchini, que é o maior pesquisador de lutas do mundo. Tá? Então, foi preparador físico de atletas olímpicos, como o Leandro Guilherme, Thiago Camilo, o Baby também, que é lá de Legal. perto de Londrina, ele é de Apucarana ou Cambé, acho que ele é de Cambé. Então o Baby foi seleção, foi vice-campeão mundial, foi medalhista olímpico também. E olhando para tudo aquilo, eu falei assim, bom, eu quero me aperfeiçoar nessa parte. Entrei em contato com ele, ele respondeu para mim. 2014 entrei no doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da USP. Então comecei a fazer o doutorado em Fisiologia do Exercício e Treinamento. Sim. Fiz o doutorado, terminei em agosto de 2016, voltei para Maringá. Aí quando eu voltei para Maringá, eu entrei numa universidade aqui e comecei meu trabalho como docente. Estou há quase 10 anos na mesma universidade, com projetos de pesquisa, trabalhando com a parte de fisiologia, tanto voltado para o esporte de alto rendimento, e também depois fui fazendo uma transição para saúde e qualidade de vida, que foi o que a universidade solicitou para mim. Então, quando veio essa questão da universidade, para Braulio, você precisa mudar o foco, não quero só desempenho esportivo, eu quero saúde e qualidade de vida também. Foi o meu antigo gestor, que nesse momento eu resolvi fazer nutrição. Entendi. Aí depois eu me formei em nutrição na pandemia. Aí estou há 5 anos atendendo como nutricionista também. Bacana. Foi essa a linha. Tua área hoje de atuação maior é na área de nutrição. É isso, né? Como profissional fora da universidade, eu atendo 90% como nutricionista, 10% eu trabalho com prescrição, com os treinos online. Não atendo mais na sala, não atendo mais personal. Sim, presencialmente. Presencialmente, mas... É interessante você contar essa trajetória, porque eu tenho visto isso. Muitos profissionais da área esportiva, tal, da área de educação física, né? Tem acontecido isso, né? Nessa busca da especialização e evoluir, chega uma hora que ele se depara com essa necessidade de fazer essa ponte em outra área. Muitos vão para essa área de nutrição também e outros vão para a parte de mentalidade, né? Vamos dizer assim, tratar do aspecto mental, psicológico, que é aquilo que a gente começou com o papo, brincando e tal, falando que às vezes você ganha o jogo no psicológico, né? Mas a preparação mental também. Então a gente vê muito isso, né? Muito, essa coisa do cara, ele é atleta, depois ele entra na educação física, aí ele vai entendendo, querendo mais performance, buscando evolução, quando vê ele tá abraçando essas outras áreas, né? Mas não deixa a educação física, que ela é a base para ele até nortear a conduta dele. Entendi. Então ele associa o exercício, por exemplo, o que eu faço na nutrição? Eu entendo, eu tenho a base do exercício e eu consigo entender qual que é o aporte de carboidrato que esse paciente ou esse atleta precisa, qual que é o aporte de proteína, qual que é o gasto energético que ele tem na atividade,
como que ele precisa performar, então como que a gente vai organizar o plano alimentar dele. Então, com a experiência que eu tive dentro da sala de musculação e até mesmo com os atletas, né, ou saúde e qualidade de vida também, você acaba tendo um entendimento melhor de como organizar a questão alimentar para ele performar nos dois pontos. De repente, diminuir o percentual de gordura, aumentar a massa muscular, né, ter uma performance maior na modalidade fim dele. Então a gente consegue fazer essa leitura melhor. Bacana, bacana. Com relação aí, por exemplo, ao teu trabalho com os atletas e as pessoas, vamos colocar assim, comuns, né? Qual o grande diferencial que você vê nos dois trabalhos, tá? Você lidar com atletas de alta performance, desde que pode ser, por exemplo, lutadores ou até mesmo, né? Você falou para mim que você acompanha atletas de vários desportos diferentes, né? E aquele paciente na clínica normal que queira só realmente, de repente, uma mudança de composição corporal, um estilo de vida mais saudável. Qual é a grande diferença? A diferença é que quando a gente trabalha com um atleta de alta performance, o que você fala para ele, ele faz. Essa é a diferença. É por isso que ele tem o resultado, É. né? Muito mais rápido. Isso. Mas tem atletas que brigam, né? E para quem não é de alta performance, ele pensa em fazer, né? Ele pensa em fazer. Então, aí você tem que recalcular esse plano alimentar, essa dieta, ajustar para entender como é que vai ser o final de semana dele. Porque ele fala, poxa, eu me esforço tanto de segunda a quinta, Sim. e sexta, sábado e domingo acabou com a minha dieta, acabou com o meu resultado. Sim. Falei, parceiro, na realidade, se você aderir menos, você vai ter menos resultado. Entendi. Ah, mas eu tô aderindo 4 dias na semana. Eu falei, cara, e os outros 3? Então a gente vai ter que tirar muito da semana pro teu final de semana equilibrar. Exato. Só que daí você tá entrando com a bebida. A bebida vai inibir um pouco da sua síntese proteica que está relacionado com a tua hipertrofia, que é o ganho de massa muscular. Entendi. Então o teu treino de quinta, se você bebe na sexta, você está anulando uma parte dele. O teu treino de segunda, se você bebeu no domingo, você também vai perder ele. Então você está treinando só terça e quarta. Entendeu? Eu imagino vocês dois, né? Que vocês são de profissionais da área e tal, aí pega esses caras assim, tipo mais ou menos eu, assim, aquela figura que o cara vai lá e ele contrata o O nutricionista, cara chega todo contrata empolgado o personal para ele aliviar a consciência dele. Ele fala, pronto, tá resolvido o meu problema, eu já contratei todo mundo. Ele nem tá muito preocupado se ele vai fazer ou não, mas na cabeça dele ele já resolveu metade do problema dele, que é, ó, Exatamente. Na agora não tem cabeça mais peso na consciência, eu tenho um personal e tenho um nutricionista, aí tá feito. dele. Joga a responsabilidade, Tá, né, profissional? toma aí, agora a bola é toma aí sua que a aqui. bucha é tua. Vou trazer um exemplo para vocês aqui de um paciente que eu atendo. Tá? Ou um não, né? Tem vários com essa mesma característica. Sei. O paciente, eu somei as calorias que ele ingere de cerveja por semana. Só de cerveja está batendo quase 4.000 por semana. Então, eu falei para ele, ó, ao longo de um mês, quanto que isso aqui não vai dar? Você está ganhando mais de 1 quilo de gordura por mês por conta da bebida. Eu não quero que você pare, mas eu gostaria... Só na cerveja. Só na cerveja, Aham. tá? 1 quilo de gordura equivale entre 7.000 a 7.700 calorias. Tá. Tá? Se a gente dividir isso por 30 dias, vai dar 256. Então, se o paciente tem uma ingesta de 7.700 calorias de bebida, ele vai ganhar 1 quilo por mês se a dieta dele não tiver organizada com um déficit calórico. Entendi. Então a gente tem que calcular e entender a rotina de cada um. Então aquele atleta de final de semana ou aquela pessoa que busca, que faz exercício físico de segunda a sexta, mas estoura no final de semana, o que vai acontecer? O resultado dele vai ser mais baixo. Sim. Então a gente tem que adequar, entender cada um e tentar direcionar da melhor forma possível para que ele ainda consiga ter resultado. Entendi. Sim, sim. Então, E é ele estratégia. ele prefere cortar Cortar a cerveja ou cortar o alimento da A semana? Comida. Comida. Olha Pra que ainda ter a loucura. cervejinha Para dele ainda lá. ter a cerveja. Ele falou Olha que que loucura. a cerveja é o meu É o desestresse. desestresse dele. É. É a válvula de escape dele. Né? Só que aí, gradativamente você vai tentando modular isso, né? Devagar. Exatamente. Gradativamente. Exatamente. Pô, evoluiu, diminuiu duas long necks na semana. Pô, já é um avanço. No outro mês diminuiu 4, já é um avanço. No outro mês ele falou, cara, eu tô até bebendo menos, eu tô tomando só 1 dia na semana, eu tô tomando 2, eu tomava 4.
Falei, tá vendo? Por isso que apareceu o resultado melhor aqui agora. Então, tá, Eu não quero que você reverteu. pare, que isso te dá prazer. Tem que ter um processo, né? Isso. E é o processo educacional. Então eu gosto desse modelo, de trabalhar com o modelo educacional para trazer, conscientizar o paciente do que ele faz, né, do que ele está fazendo fora do planejamento, que pode atrapalhar ele a ter resultado. Mas também não é só dieta, não é só treino. Aí tem a questão da alimentação. Aliás, tem a questão do sono. Então a gente tem que fechar os três: a alimentação, sono e treino. Se um desses três está desbalanceado, perde resultado, Entendi. perde performance. Tá? Então, cada paciente tem um modelo diferente de atendimento. Acho que um dos segredos é fazer com que esse paciente, né, que tem esse perfil, que ele tenha aderência, né? Que eu acho que é o diferencial quando a gente trabalha com atleta, né? Por exemplo, com atleta a gente é muito mais minucioso nos detalhes, porque a gente tem que performar aquele cara, aquela pessoa, então a gente tem que ser muito minucioso em vários detalhes. Porém, ele vai fazer, né? Normalmente você passa, ele te dá menos trabalho nesse Ele te dá quesito, menos trabalho, eu acho que porque tem tal. uns que o trabalho até que ele extrapola demais, né? Você fala pra ele, não Sim. come, o cara corta, Exatamente. né? Porém, né, no caso a pessoa com esse perfil, que gosta de comer lá, por exemplo, um chocolatinho, que gosta de repente de tomar, né, sua bebidinha no final de semana, para você fazer esse cara ter uma aderência, tem que usar de estratégias, né? Uma delas é essa que você falou, né? Quais são as principais estratégias que você usa para esse perfil de pessoa, para conseguir ter essa constância, regularidade, o cara ficar realmente preso ali ao teu programa de dieta, de treino, né? Eu falo pro paciente o seguinte, falei, ó, eu tô aqui para te ajudar. Então abre para mim a verdade. Tudo que você faz. Não precisa ter vergonha de falar quantas cervejas você toma, ou se você toma algum drink também, se você toma refrigerante não zero, refrigerante normal, se você come doce, como que é a organização em relação às tuas refeições no dia. Eu quero te entender o máximo possível. A gente vai traçar um programa aqui que gradativamente a gente vai ajustar e retirar algumas pecinhas que podem não fazer bem para você, mas eu não quero te cortar nada. A gente vai reajustar. Então, eu calculo os gastos energéticos desse paciente. A partir desse cálculo, eu também vejo qual que é o consumo que ele tem. Então, eu tenho o gasto e eu tenho o consumo. Tá. Eu tenho a balança para equilibrar o que ele quer para ele. Então, a partir de toda essa dinâmica, eu combino algumas estratégias que ele pode atingir sem ser dificultoso para ele. Tá? Então, às vezes, troca a cerveja X pela Y, que essa aqui tem quase 50% menos de calorias. Intercala essa cerveja Y, que tem menos 50%, com uma água com gás. A gente já vai conseguir reduzir o que ele está consumindo de calorias. Eu também analiso cada refeição que ele faz no dia. E o que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de dividir muito bem as proteínas ao longo do dia. Tem que ter proteína no café da manhã, tem que ter proteína no almoço, tem que ter proteína no lanche da tarde, se ele fizer, e tem que ter proteína no jantar. E eu gosto de deixar essa proteína bem equilibrada. Por quê? Porque a proteína, ela demora mais tempo para ser digerida. Então ela vai trazer uma sensação de saciedade maior. Aí eu aumento o aporte proteico, porque 90% dos pacientes que vão até o consultório têm uma ingestão baixa de proteína. Baixa de proteína. Baixa. Então Maioria, eu faço né? esse ajuste. Então, coloca essa proteína alta e outros pacientes também pulam um café da manhã. Ah, eu não tenho apetite, eu acordo na correria e acabo não comendo. Eu falei assim, ó, mesmo sem fome, eu gostaria que você comesse. Acorda um pouquinho mais cedo, dorme um pouquinho mais cedo também para ajustar. Você não perder horas de sono, que isso também pode comprometer a tua parte hormonal, principalmente a secreção dos hormônios anabólicos, tá? Vai prejudicar e vai aumentar o catabólico, o cortisol também, se você não estiver bem recuperado, se você estiver muito estressado. Então, eu peço para ele ajustar esse ponto, redistribua as proteínas e nas duas principais refeições dele, eu tento aumentar alimentos de baixa densidade calórica. Vamos supor, de manhã, se ele conseguir comer melão, mamão, a gente consegue trazer um volume de alimentos maior e aí a gente traz uma saciedade para a parte estomacal dele. Ou, se a gente estiver falando de almoço ou jantar, incluir legumes e verduras, que grande parte não consome legumes e verduras. Então esse é o ajuste que eu faço para ele conseguir ter saciedade.
O X da questão é a saciedade, para ele ter aderência, porque senão ele vai beliscar. É Sim. interessante você falar aí de algumas coisas que você está falando que são extremamente práticas. Se você imaginar que são coisas muito básicas, É. né? A gente não tá falando de nada muito complexo, não Não. sei o que, vamos introduzir aquela substância e tal. São coisas básicas, essenciais, que todo mundo deveria fazer, mas que não faz. Não faz. Sim. Então, aí, Corneta, o pessoal acaba não fazendo. Então, como eles não fazem, tá? Você tenta ajustar. Eu não pego a história do paciente, deixo de lado e coloco uma nova história. Né? Quando a gente fala da alimentação, eu vou ajustando as pecinhas gradualmente. Então, eu prefiro dessa forma porque se eu impactar ele demais com uma mudança drástica, a aderência baixa. Ele não volta para o consultório, não tem resultado. Então, eu gosto de traçar metas que sejam palpáveis, que gradativamente ele vai sentindo a diferença, ele vai tendo mais confiança na proposta e ele vai também aderindo mais. Entendi. Então, eu gosto de fazer isso. Bacana, bacana. Com relação às proteínas, né? A gente vê que é a grande dificuldade, acho que da maioria das pessoas, terem esse consumo mais próximo do ideal, né? E nós sabemos aí que teve até uma mudança com relação à tabela, né? A pirâmide nutricional, né? Nesses últimos tempos aí. O que a ciência vem trazendo com relação a essa, até mesmo a questão dessa pirâmide e com relação à introdução maior das proteínas no dia a dia né, das pessoas. Aí entra também a questão da suplementação, se você gosta do uso da suplementação também, shakes proteicos, né? O que no caso a ciência vem trazendo, o que também tem de novo aí no mercado, né? Hoje a população mundial está vivendo mais. Mas como ela vai viver? Né? Com que qualidade a população vai viver mais também? Esse aporte de proteína ele é muito importante porque esse aumento do aporte ele é importante porque a gente passou da nossa terceira década de vida, existe uma tendência de queda de massa magra. A gente vai perder. E se a gente não estimular, se a gente não fracionar esse consumo de proteína, a nossa absorção também ela vai sendo prejudicada ao longo do tempo. Então a gente precisa aumentar. Isso é certo. Então a gente vai buscar estratégia. Ó, vamos suplementar o whey aqui. Ah, ele tem intolerância à lactose ou tem alergia, não dá nem para comer, né, nem para consumir nada derivado do leite. Aí a gente entra com uma proteína de origem vegetal ou até mesmo o beef protein. Então depende de cada paciente, a leitura de cada um, eu direciono a estratégia que eu sei que ele vai conseguir fazer. Você falou uma coisa interessante aí que é essa coisa do, por exemplo, proteína é uma coisa que eu tenho que comer minha vida inteira. Se eu diminuir o consumo da proteína e mais tarde eu quiser compensar, o meu organismo não vai estar preparado assim, é isso? Como que funciona? Por exemplo, aqui, a gente tende a perder Certo. a partir da terceira década de vida, só que a gente consegue reverter isso também. Tá. Consegue reverter como? Com treino de força, a musculação de modo geral, e também com o aporte correto desse macronutriente, a proteína. Tá? Então a gente precisa disso. O que acontece? Né? O que nos estudos a gente tem visto, principalmente que a gente faz no laboratório ali, uma perda maior de massa muscular, principalmente em membros inferiores. Certo. Então tem um indivíduo que está com 60 anos, 65, 70, 75. Por vezes, cognitivamente, ele está muito bem. Ele consegue performar no trabalho dele, só que fisicamente ele já não está tão bem. Então ele está andando com certa dificuldade. E se isso acontecer, se ele tiver com baixa massa muscular de membros inferiores e uma baixa força de membros inferiores, ele está mais propenso a cair. Então, se ele cair, se ele tiver uma fratura de cólon aqui do quadril, né, cólon de fêmur, aliás, então o que vai acontecer? Ele vai hospitalizar. Ele vai ficar acamado. Se ele ficar acamado, ele não vai ter o estímulo aqui para manter a massa muscular, ele vai perder mais. Daqui a pouco ele vai estar numa cadeira de roda. Então é importante que ele tenha um consumo maior de proteína, porque a proteína a gente estoca no nosso corpo, em forma de músculos. Porém, eu não posso tirar ela daqui. Se o meu organismo estiver precisando de proteína para fazer alguma reação metabólica, ou até regenerar algum tecido, se eu não tiver a proteína suficiente, eu posso me lesionar.
Então, por isso que a gente tem que pensar no consumo de proteína fracionado ao longo do dia. Existem algumas evidências que trazem que o seguinte, que a gente consegue absorver um aporte alto de proteína, porém, será que a gente vai absorver e a gente vai usar isso tudo de uma vez? A ciência ainda não fala sobre isso. Então a gente não tem uma resposta concreta. A gente tem um estudo que fala que a gente consegue absorver até 100 gramas de proteína. Tá? Foi um estudo recente ali que estava comparando diferentes doses de proteína e questão absorção. Até porque o pessoal, né, costuma fazer, por exemplo, antigamente passava-se muito de 3 em 3 horas você fazer uma refeição que tenha, né, uma quantidade, um aporte de proteína, carboidrato que seja. E a pessoa que come só, por exemplo, 2 ou 3 vezes no dia e ela concentra uma quantidade maior dessa proteína nessas refeições, ela vai ter o mesmo aporte? O que no caso a ciência vem trazendo aí para... A ciência não tem uma resposta concreta ainda para isso, né? Porém, o que a gente sabe na prática já, que prejudica. A gente vê diferença assim, grande em pacientes que colocam um aporte proteico, né, uma refeição com aporte proteico maior e que nas outras refeições acaba fazendo uma ingestão menor. A absorção não é igual. A absorção não é a mesma. Não, a resposta, né? Porque se ele treina de manhã, vamos supor que de manhã ele treinou, mas ele não fez a ingesta de proteína ali na janela anabólica que a gente fala, nas 4 horas subsequentes ao treino. Ele fez só à noite. Tá. Muito provavelmente ele não vai ter a mesma resposta do que aquele paciente que fez isso de forma mais organizada. Então existe isso também, que é um ponto que a gente tem que cuidar. Aí vem a estratégia que você comentou de entrar com o shake proteico. Sim. Tá? Então eu vejo muito válido isso. Sim. Tá? Então é um ponto importante. Assim, não é bom um pico. É legal o consumo constante ali durante a alimentação do dia. Eu gosto de equilibrar. Entendi. Então esse café da manhã, para mim, ele pode ter, de repente, a mesma quantidade de proteína que o almoço. Ele pode ter a mesma quantidade que o lanche da tarde. Ele pode ter a mesma quantidade que o jantar. Então eu faço a leitura, é claro, isso vai de indivíduo para indivíduo. Tá? Eu vou entender a dinâmica dele, eu vou entender quantos treinos ele faz, eu vou entender que horas ele dorme, que horas ele acorda, qual que é o poder aquisitivo dele. Então eu tenho que fazer uma leitura de todo o ambiente para direcionar para que ele consiga fazer. Bacana. E o pessoal que é adepto ao jejum intermitente? O que você fala sobre isso, né? Os estudos mostram. Porque daí depende muito também do objetivo da pessoa, né? E a rotina que essa pessoa se enquadra ali também, né? Mas tem muita gente adepta a esse estilo de dieta, né? E o que você acha disso? Então, aí, quando a gente olha para jejum intermitente, a gente não pode falar que ele é melhor ou que ele é pior a você fracionar as refeições ao longo do dia. Porque a gente olha, aí tem a questão de olhar para o déficit calórico, porque não adianta ele fazer o jejum e nas refeições que ele pode comer, ele também estoura as calorias para cima. Então o jejum por si só, a gente tem que olhar com certa cautela, tem que entender quantas calorias ele vai consumir para ver qual que vai ser esse déficit calórico. Mas se ele faz musculação, se ele treina todo dia, eu não gosto da estratégia do jejum intermitente, tá? Eu não gosto, a não ser que seja ali, por exemplo, alguma estratégia que venha, né, durante o treinamento, e é importante que ele tenha, por exemplo, uma redução do percentual de gordura ou da gordura absoluta, que eu sei que pode entrar ali hora ou outra no fisiculturismo, mas esse treino vai ser de baixa intensidade. Não vai ser um treino de alta intensidade, porque se for um treino de alta intensidade, as nossas reservas de glicose, de glicogênio, elas são relativamente baixas. Se eu olho para um homem de 80 quilos, tá? O homem de 80 quilos ele vai ter entre 3 a 4 gramas de glicose circulante, ele vai ter entre 400 a 500 gramas de glicogênio muscular e ele vai ter 100 gramas de glicogênio hepático. 1 grama de carboidrato equivale a 4 calorias. Se eu multiplicar tudo isso, que eu falei agora, vai dar 2.012 calorias. Então, se ele faz um treino muito forte, ele vai depletar bastante, então ele vai usar bastante as reservas de glicose, de carboidrato que ele tem. E se no outro dia ele fizer uma reposição baixa, no outro dia ele também fizer outra reposição baixa, o que vai acontecer? Os estoques dele vão estar menores. Qual que é o problema? O problema é que ele pode catabolizar.
Então a gente tem que entender cada um, como que é o treino. Então por isso que o profissional de educação física e o nutricionista, eles têm que conversar. Porque eu tenho que conversar Claro. aqui com o É. Guilherme, entender como é que tá a rotina de treino do atleta dele, para ver se essa estratégia encaixa. Ó, vai ser uma estratégia pré-competição. Então a gente tem que assumir alguns riscos também. Em alguns momentos ele vai perder massa muscular. E tá tudo certo. Porém, em outros momentos que ele não deveria perder, se ele fizer essa estratégia, e se a gente for, então, insistir nessa abordagem, a gente vai estar indo para o caminho errado. Por isso que a gente tem que fazer a leitura geral de tudo. Então, sou contra. Depende do momento. Depende do momento e do objetivo. E do objetivo. Então, sim, tudo vai depender. Eu vou ter que assumir um risco que pode acontecer durante esse processo. Mas eu não sou contra. Então, Certo. depende. Normalmente ela entraria, de repente, num processo ali de déficit e, ao mesmo tempo, para processo de emagrecimento. Assim, seria interessante. Nesse momento, por exemplo, Pode entrar. né? Pode entrar. Aí depende da carga de treino também. Sim, E que treino? Ela vai treinar em jejum, mas que treino ela vai fazer? sim. E tipo de treino, né? Qual que é a intensidade desse Qual que é a treino, intensidade desse treino? Qual que é a intensidade e qual que é a duração? né? Então eu olho para os dois. Uhum. Não sou Eu contra. tenho visto muitas indicações assim, mais do jejum intermitente hoje, muito relacionado com a questão de fazer aquele reset corporal mesmo, das células, né? Da Que coisa seria mais a questão da saúde, né? Da De tentar saúde, buscar né, saúde e tal. que falam disso daí. Eu mesmo vou te falar, experiência assim de quem já fez. Eu gosto de fazer o jejum. Acho que durante o jejum, quando eu estou fazendo, legal. Meu problema não é no momento do jejum, meu problema é depois. Eu tenho um organismo que ele vai dar um jeito de compensar. Tinha uma época que eu pedalava, eu perdia lá, tipo, só de fazer uma pedalada lá de 100 quilômetros lá, perdia não sei quantas mil calorias. Mas o meu organismo, tipo, meio que ele foi criado para compensar. Depois me dá uma fome absurda, um negócio que eu não consigo controlar, não sei de onde vem. Mas eu tenho que repor aquilo. E eu vou repor. E às vezes eu passo até do ponto. Então, se você me dá o jejum, durante o jejum, não estou sentindo fome, estou muito legal. Parou o jejum, meu amigo. Meu organismo, ele vai compensar. É porque Entendeu? Ele vai dar um jeito. o nosso organismo, então a gente, nesse processo evolutivo, lá do homem das cavernas para cá, o nosso organismo, ele evoluiu em alguns aspectos, evoluiu, mas ele ainda entende que é importante a gente estocar, Sim. Isso. porque exatamente a gente não sabe qual que é o momento que a gente vai se alimentar, quanto que a gente vai conseguir comer, que era o que acontecia lá atrás. Então, quando que ele vai conseguir comer uma refeição que vai deixar ele bem saciado? Então, naquele momento, ele acabava exagerando. Porque era questão de sobrevivência, o depósito de gordura. Agora já não é mais assim. Exatamente. Eu acho que é isso também, né? A gente, com o tempo, vai começando a se entender um pouco, né? Que eu acho que tem que ter essa troca com o profissional que tá Profissional, contigo né? ali e tal. Porque tem coisas que, às vezes, você parece que não responde muito bem, né? Eu te falo, por exemplo, uma coisa que eu já percebi é que dietas com alto volume de proteína, para mim, nossa, meu organismo parece que é outra coisa, cara. Eles respondem muito bem. Eu me sinto muito bem, parece que eu ganho outro tipo de vida. O problema é deixar o prazer do carboidrato ali, que às vezes acaba fazendo parte da tua vida. Mas a questão de você olhar e se sentir saudável, se sentir disposto, se sentir bem, tal, e você ver o resultado é fantástico. Então, assim, e já vi pessoas que falam que não conseguem passar ali de um volume de proteína e tal. Eu não sei, eu acho que é muito também isso, sabe, assim, do organismo da Tem um pessoa. pessoal também que é muito adepto também à dieta low carb, né? Que também está muito na moda, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso também. Cetogênica, né, tal. Dietas à base de proteína e só gordura. Então, o que eu penso em relação a esse ponto? Ó? Não consigo treinar pesado e ter uma dieta low carb. Entendi. Porque o combustível do músculo em exercícios de moderada para alta intensidade é glicose. Glicose. É o glicogênio muscular. Então, se eu não tenho glicogênio muscular para performar, o meu rendimento vai cair, tá? Só que aí tem que estar tudo bem claro para o paciente, porque às vezes o nutricionista ele toma conduta que o paciente chega externalizando assim, eu quero emagrecer, eu quero perder peso. Muitas vezes ele pode até perder peso,
perder peso na balança, porque quando a gente fala do carboidrato, o carboidrato tem uma afinidade com a água. Então o carboidrato se liga à água. 1 grama de carboidrato se liga a 2,7 ml de água. Então ele vai subir, tá? Então sobe o peso. Mas esse peso que subiu não é de gordura. Só que, principalmente a mulher, ela olha para a balança como desfecho. Balança. Só que é o que eu falo, ó, não olha para a balança, esquece a balança. Vem avaliar. Ah, Braulio, vem a cada 15 dias. Você está preocupada? Vem a cada 15 dias, confia em mim. Você vai comer bem. E o carboidrato não é vilão. Depende do tipo de carboidrato que você vai comer. O arroz não é vilão, a batata não é vilã, tá? O macarrão também não vai ser vilão, o pão não vai ser vilão. O que vai ser vilão para você? Vai ser aquele alimento que você vai desembalar, tá? Vai ser o ultraprocessado. Vai ser os chips, vai ser o salgadinho, vai ser a bolacha, vai ser o sorvete. Então, vai ser ali o pão doce, não pão comum, pão integral, fatia de pão. Isso aí você pode comer tranquilamente, você não tem que cortar o pão, tá? Você tem que ir para outra estratégia. Então, aquilo que eu falei, eu posso condenar a dieta? Não. Depende de quem, depende de quando, depende como, a carga de treino. Então, depende de quem a gente está fazendo a leitura. Ah, esse paciente não treina, ele pode fazer low carb? Pode. Ah, o paciente treina, ele pode fazer low carb? Também pode, mas aí vai ter os prós e contras. Cetogênica, ela vai mudar aquele reset, vai dar aquela mudada no organismo? Inicialmente vai. Inicialmente vai. Mas é autossustentável? A melhor dieta é aquela que é autossustentável, que a gente consegue levar ela por um período mais prolongado quando a gente fala de saúde e qualidade de vida. Porém, o atleta, quando precisa atingir alguns indicadores, por exemplo, você que é o expert no fisiculturismo, às vezes a gente tem que restringir. Só que a gente sabe que isso é pontual. Pontual. Então É o depende. momento. Exatamente. Né? Não é sempre, não é? Não é sempre. É É um ponto ali, é o fino, Isso. que a gente tem que fazer o ajuste. Entendi. Que é interessante, né? A importância disso, né? Sim. A estratégia, o momento certo de usar cada tipo de coisa ali, né? Na dieta, né? Doutor, mitos, né? Vamos colocar aí, mitos e verdades sobre suplementação, tá? A gente sabe que tem muita coisa no mercado aí que não tem evidência científica e tem muita coisa que está saindo nova também, né? O que no caso você traz aí pra gente, assim, de evidências e ao mesmo tempo, ó, isso aqui vale a pena investir, eu gosto de usar isso aqui, né, com meus pacientes, com os meus atletas, o que tem aí no caso? O whey, tá? Ou qualquer proteína, tá? Ela é obrigatória para o paciente performar? Não. Se ele conseguir consumir, bater o aporte proteico dele com outras fontes de proteína, peito de frango, ovos, claras, enfim, a gente pode ir para essa direção. Então, o whey não é obrigatório e nem as proteínas, tá? Tanto a vegetal quanto outras fontes de proteína animal, elas não devem estar no plano, elas podem estar no plano alimentar desse paciente. Mas é uma estratégia para facilitar o aporte para o paciente bater a meta dele de proteína no dia. Creatina funciona? Com certeza. Beta-alanina funciona? Com certeza. Tá? Cafeína funciona? Com certeza. O carboidrato para performar mais no treino funciona? A malto? Com certeza funciona. E agora o que tem sido muito difundido e que não tem evidência suficiente para a questão da hipertrofia? É o tal do Pepti Strong. Tá? Então muita gente tem comprado, é caro. Tá? Eu vejo algumas farmácias vendendo aí por mais de R$500, que é a proteína, tá? de um derivado do feijão. Tá? É uma proteína de origem vegetal. Tá. Tá? Então, essa proteína é a fava bean. É uma proteína que é uma proteína de origem vegetal. E se ela é de origem vegetal, ela não vai ter uma quantidade alta de aminoácidos essenciais, mesmo que ela tenha um pouco mais, tá? Ela não vai bater o aporte interessante que a gente precisa para de fato hipertrofiar. Ela pode ser usada como coadjuvante, tudo bem, mas eu acho que o custo-benefício é baixo. Eu não colocaria ela, tá? Então, eu vejo isso como uma grande questão que tem sido muito difundido, principalmente prescrito por alguns profissionais de saúde, tá? Não só nutricionista, mas outros profissionais também. Só que eu vejo que o nível de evidência ainda é muito baixo para a gente conseguir utilizar. Uhum. Tá?
Bacana. Aí eu Tem acho algum que outro que você quer me perguntar se é mito ou verdade? Não. Bom, eu acredito que eu acho eu que vou- seria o básico, né? eu tenho uma pergunta para Pode te fazer, trazer. que é o seguinte, eu escutei esses dias atrás, sabe aquelas coisas do vim no Instagram, Tá. vamos ver se é verdade ou não. Ainda bem que a gente veio no podcast certo, né? Eu vi como que fala, um carrossel e falando de um negócio da creatina. Eu tenho para mim, sempre tive que o número é 6 gramas, sabe aquele negócio assim? E falando que para ter uma, como que fala, absorção para o cérebro também, indicando eu tomar 12 até 20 gramas. Ó. E falando que depois tem que controlar, não é bem a creatinina que você vai usar para controlar se o fígado, que o rim está sobrecarregado ou não. Enfim, tava falando assim, ó, pode ter mais do que as 6 gramas. Que eu não sei se você também já ouviu falar que as 6 gramas é aquele número meio Que é um número cabalístico lá, né? mágico, Aquela né? coisa Pra todo assim, mundo, né? mágico. Aham. Pode ter mais. Tá, Vai aí, ó. depender também do Certo. peso do paciente. Tá. Depende o que eu gosto de trabalhar. Qual que é a tua carga de treino? Se você vai fazer exercícios de alta intensidade, você vai usar o ATP-CP, Uhum. tá? Que a gente chama de anaeróbio alático, tá? Que é o exercício de alta intensidade e curta duração. Ali você vai quebrar o ATP. Para você repor esse ATP, você precisa ali da creatina para te dar mais energia. Estou falando uma linguagem mais simples, Tá. tá? Sim, sim, claro. Então, alguns autores falam que gira em torno de 0,03 gramas a 0,07 multiplicado pelo peso. Mas eu não gosto de olhar para esse número de forma fechada, ou de 3 a 5 gramas, ou de 3 a 6. Aham, que é Eu analiso a dinâmica dele conforme o peso dele, conforme o treino dele, conforme o que o treinador traz de informações para mim. E posso usar 20 gramas? Geralmente, esse número de 20 gramas a gente usa em fases de carregamento. Tá. Tá? Entre 5 a 7 dias, ele vai usar 20 gramas fracionados em 4 porções de 5 gramas. Por que ele vai fazer esse carregamento? Para essa creatina entrar no músculo, entre aspas, mais precocemente. Porque eu posso colocar 5 gramas e deixar, só que vai carregar mais tardiamente. Então tem a estratégia de carregamento ou manutenção que a gente chama. E agora existe um mito muito grande que ela vai atuar na questão cognitiva. Ainda a gente não tem nível de evidência para isso. ainda não tem evidência. Foi um erro É isso que eu ia na perguntar pra literatura. você Foi um até, erro né? da literatura que depois vários autores foram até que criticar isso. Aí na ciência a gente chama de cartas ao editor. Foi uma carta para o editor olhou para aquilo, viu que realmente estava errado e houve uma reestruturação nessa ideia. Então a gente não tem ainda nada comprovado. Aí o que veio? Ah, por que não vai funcionar? Porque não Mas atravessa. Porque todo mundo leu a primeira matéria lá e não leu a carta do É. editor e pôs na Isso. internet, e já era. Isso aí, porque eles falam que a creatina não atravessa a barreira hematoencefálica, que tem ali um problema, por isso que não vai para o cérebro. Aí tem gente falando para cheirar a creatina. Aham. Tem um estudo aí que veio que. Ó, se você- Maradona fazia muito isso, não quer dizer, não era creatina, não, né? Mas não era creatina. Não era creatina. Aí entraram nessa vibe também, de cheirar a creatina. Eu falei, cara, É mas será nisso. que isso aí é viável? Cheirar a creatina? Ah, que daí você não vai ter o problema da barreira Ia hematoencefálica. ficar um negócio meio engraçado. Você já imaginou uma academia? Aqui na academia todo Você mundo tá cheirando a creatina? no banheiro, você tá entrando no banheiro, os caras Vai que o negócio foi? Eu tô pega, né? cheirando creatina. Ia ficar melhor. Esquisito, né? Acho que Muito esquisito, não muito vai ficar esquisito, uma prática vai ficar muito esquisito. boa, não, né? É. Então eu não vou para, eu não recomendo. Tá? Essa vibe aí, então, eu não recomendo. Não, mas é ótimo. É isso. Quando cai no Instagram, é igual você falou, alguém foi lá e leu, falou, não, é isso aqui. Comprou a ideia. Jogou. Jogou, ninguém depois vai lá ler de novo, que Conferir. não era bem assim, não. Caiu aquilo ali, já virou verdade. É. A história ficou mais legal do que a verdade, né? Complicado. Tá bem que a gente é veio no engraçado. Você viu isso aí podcast, já também? aprendi, Ficou né? sabendo disso aí, de cheirar a creatina? Fiquei Então. sabendo também. Isso que eu ia falar. Eu ia te perguntar sobre Não, mas isso, você falar assim, cheirou? Não. Não Ah, cheirei. bom. Eu fiquei sabendo. Um amigo meu. O amigo meu falou, ele cheirou, ele falou, rapaz, até que dá um barato.
Não, Doutor, mas olha, da creatina eu vou te falar como Redis mortal, porque eu não sou um atleta profissional. Mas, cara, esses tempos atrás eu senti claramente a diferença a da diferença, creatina. né? Tava tomando ela regular e tal, aí acabou a creatina, eu falei, já vou pegar. Isso passou uma semana, passou acho que uma semana e meia. Fui treinar, cara, cheguei no treino, não ia, cara. Falei, mas o que que tem de diferente? O que que tem de diferente? Aí eu falei, cara, faz uma semana, É. acho que era uns 8 dias, 10 dias que eu tava sem creatina. Cara, mas a diferença é brutal. Pra mim, que Na não sou prática a gente sente atleta, mesmo, né? aí pronto, voltei a tomar, regularizou de novo rapidinho, você já recupera ali. Mas, cara, faz muita diferença, é incrível. Com certeza. E, doutor, a gente sabe que você trabalha como coordenador de uma pós-graduação, né, na área, né, de ciências de saúde e tal. Quais são os principais estudos lá que vocês estão desenvolvendo? Você falou para mim de um estudo muito interessante sobre a questão do pessoal que pegou, né, no caso do Covid lá atrás, que teve uma perda de força, né, que vocês estão comparando para ver e tudo mais. Conta um pouquinho para nós o que vocês têm de trabalho que vocês realizam na área de treinamento e também na área da nutrição no geral, né? Então, a gente fez um trabalho grande em 2021, que foi um trabalho que teve recurso do governo do estado e do governo federal. Tá. Chama PPSUS, Políticas Públicas para o Sistema Único de Saúde. Aí a gente avaliou quase 200 pacientes pós-Covid, sintomas leves, que não foram internados, sintomas moderados, que foram internados, mas não precisaram de suporte de oxigênio, e sintomas graves, aqueles que foram para UTI. Então, o que a gente observou nesses pacientes? Aqueles que foram para UTI tiveram uma perda de massa muscular muito grande, principalmente membros inferiores. Aí comprometeu a locomoção, comprometeu as atividades do dia a dia, e a gente começou a monitorar eles. O que aconteceu com esses pacientes? Será que eles melhoraram? Será que eles pioraram? Será que tem alguma sequela de longo prazo? E além de monitorar a composição corporal, a gente também monitorou eles no exercício físico. A gente fez um teste de esforço. Fizemos o teste de Bruce, aquele teste de esteira, e colocamos um analisador de gases para ver o VO2 deles. Então, pacientes graves tinham menor VO2, menor capacidade cardiorrespiratória. Pacientes graves também tinham menos massa muscular, menos força. E a gente começou a monitorar eles ao longo do tempo. Uma parte desse grupo, a gente fez uma intervenção. Tá? Então a gente interviu com exercício, com alimentação e com questão de saúde mental. E reavaliamos eles depois de 16 semanas. Aí eles normalizaram os indicadores, ficaram igual os pacientes leves. Tá. E a gente treinou todos. E aí a gente tinha um ponto de comparação que era o leve. Então, 16 semanas, reverteu. Então, o que a gente vê nesse ponto? Que o estilo de vida, a musculação, o exercício físico de modo geral, ele é terapêutico. Tá. E até agora eu vou para um... Agora não, mês que vem eu vou para um congresso, que é o Congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que vai ser nos Estados Unidos. Então, o que eles tratam lá? Que exercício é medicina. Ou seja, nós estamos falando de algo não só preventivo, nós estamos falando em alguma coisa de Tratamento. Tratamento e terapêutico. Musculação é tratamento. É tratamento para o diabetes, é tratamento para hipertensão, é tratamento para a Covid, é tratamento para doenças que envolvem disfunção de massa muscular, é tratamento para o colesterol elevado, para o LDL colesterol, colesterol total, também é tratamento para aumentar o HDL colesterol, que é o colesterol bom, para diminuir enzimas hepáticas que vão trazer ali o fígado gorduroso. Então, o exercício físico ele é um tratamento não medicamentoso. E se a gente junta ele com a nutrição, a gente potencializa os resultados. Então, isso é um ponto muito importante. Mas aquela pessoa que teve lá atrás a Covid e que não fez nada, que não buscou uma estratégia, não começou musculação, ainda tem baixa massa muscular dos membros inferiores. Entendi. Então, é reversível? É. É reversível com o estilo de vida? Com certeza. Mas a gente precisa ter a incorporação disso. Então, a musculação, ela é um grande tratamento. Inclusive também, né, o pessoal que, não só o Covid, mas qualquer que sofra qualquer acidente ou problema que vai ser internado, ficar de repente numa UTI,
a importância da massa magra e da quantidade de massa magra para a sobrevivência dessa pessoa durante essa fase. Com certeza. Né? Que é o que faz a pessoa sobreviver, não é? Aquele que tem menos massa magra tem um prognóstico pior na internação. Aquele que tem mais massa magra tem um prognóstico melhor. Isso é certo também. Então ele vai ter uma chance de sucesso, uma recuperação mais precoce. Agora aquele que não tem vai ficar mais tempo. Aumenta o risco de chance dele vir a óbito também. Entendi, bacana. Então musculação é vida. Não Musculação pode é vida. parar. Exatamente, musculação é vida. Legal. Doutor, com relação assim ao mercado fitness no geral, né? Tanto na área de nutrição quanto na área de treinamento, né? O que você vê sobre o futuro, né? Com relação a não só a musculação, mas assim academias, as atividades ao ar livre e tudo mais, e até mesmo os nichos, né? Diferentes que a gente vê hoje tem muito adolescente começando, pessoal no caso da terceira idade também. O que você observa, principalmente no futuro aí sobre essa área? Eu vejo que ela tem muito a crescer ainda. Aqui, se a gente olhar para Maringá, nos últimos anos expandiu bastante. Mas depois, principalmente aqui da pandemia, começou a dar um boom. Pandemia acho que foi um divisor aí, né? O divisor. Que as pessoas começaram a sentir que a saúde Enxergar, era né? importante. Antes disso, estava em crescente? Estava, mas depois parece que isso aumentou ainda mais. Então eu vejo como fundamental para a saúde, qualidade de vida, para longevidade saudável. Então é fundamental. O exercício físico, considerando que hoje a gente fica muito mais sentado do que em pé, Sim, que o nosso gasto energético diminuiu, que a gente tem escada aqui, mas tem gente que sobe de elevador. exatamente. Então, a gente vai dirigir carro com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico. Então, o nosso gasto energético diminuiu. Então, as pessoas precisam se movimentar mais para conseguir manter o peso dentro de aspectos mais saudáveis. Porque as pessoas estão se conscientizando que o exercício também é um tratamento, é terapêutico. Né? E elas estão buscando as estratégias como as academias. Então eu vejo daqui 10 anos mais umas 4 Via Golds aqui em Maringá, hein? Pois é, Tá? tem Distribuído na cidade aqui. Sim. A gente percebe muito essa mudança mesmo, né? E assim, uma coisa que eu vejo especificamente de Maringá, né? O Guilherme uma vez estava comentando comigo que muitos torneios de fitness, né? De musculação são muito fortes aqui, né? O campeonato que tem aqui em Maringá de fisiculturismo e fitness é um dos mais fortes que tem no Paraná. Se não o melhor e maior que tem, com mais atletas, que realmente acho que o principal. A gente percebe que tem uma cultura daqui, né? De Maringá, de gostar disso, da atividade física, assim, né? Maringá é uma cidade que tem um poder aquisitivo, as pessoas têm um poder aquisitivo relativamente alto. É uma cidade que tem um IDH também alto, tá? Então, uma cidade nova, porém, eu vejo que ela tem um destaque já, não só no Paraná, como no Brasil. E eu vejo que muita gente vem para cá pela qualidade de vida que a cidade tem a oferecer. Que ela oferece. É como Londrina também. Uma alta qualidade. Maringá e Londrina ali estão Tá pau a muito pau. aqui, né? Exatamente, são duas, né? Cidades polos assim nisso aí, né? Sim. E doutor, e vamos entrar numa polêmica aqui, né? Polêmica não, porque na verdade já se tornou habitual, porque o pessoal tem buscado muito isso, né? A questão aí das canetas emagrecedoras, né? Você, como nutricionista que acompanha muita gente aí na parte clínica, como tem sido para você lidar com esse pessoal que se automedica, que de repente já entra, te procura porque já está tendo problema com isso, ou que já te procura de repente querendo orientação? O que você passa aí para gente de informação? Eu não sou contra, tá? Vamos supor, tem pacientes que já tiveram muito insucesso no emagrecimento, que às vezes buscam dietas milagrosas, aí o paciente perde 5 quilos no mês, aí o paciente não consegue manter a dieta e depois ele tem um reganho de 7. Então, esses pacientes que já tiveram muito insucesso e que estão acima do peso e que mesmo com o exercício físico e tentando organizar a alimentação, eles não conseguem atingir um peso mais saudável, eu vejo como viável. Só que tem que dar um reset também no estilo aqui
Na mentalidade. na mentalidade. E no comportamental, no não é? comportamental. Por É. quê? Porque a caneta não vai ser para ela não vai usar o resto da vida. Então, perdeu peso? Perdeu, mas se não mudar os hábitos, Se mudar o vai ter- resto. vai ganhar. É, Eu vou exatamente. contar uma coisa pra você. Eu tenho um amigo meu, ele é uma figura. O Léo, que tá ali atrás da mesa dele, conhece o Tanaka, tá? Um grande amigo da gente, ele é um figura. Figura. Pensa num cara figura. E o Tanaka é o nosso gordinho do coração. Tá? Tanaka é aquele cara que todo mundo gosta muito dele. E ele gosta de um bom churrasquinho. Você chamou ele para alguma coisa que tem uma comida, ele tá dentro, é uma figuraça. E aí ele vai começar a fazer o tratamento agora, tá? Ele já combinou com o médico lá, tal, vamos começar a fazer o tratamento. Aí eu tava conversando com ele ontem, a gente trocando uma ideia. E daí, Tanaka, já começou? Ele falou, tô quase. Falei, como tá quase? Não, é porque vem um amigo meu em casa, e nós vamos sair, a gente vai na churrascaria. Então, eu já fiquei preocupado, porque eu ia na churrascaria e não ia comer. Ele adiou o tratamento, ele adiou o começo do tratamento para ter a experiência do churrasco. Aí eu comecei a rir, olhei para ele e falei assim, tá, Tanaka, daqui a pouco vem a festa junina, daqui a pouco vem o Natal. Por aí Talvez vai, né? no ano que vem você comece, né? Ele começou a rir e falou: você me deu uma boa ideia. Será que Então ele ele tá tá focado? com medo da mudança do estilo de vida dele, você acredita? Aí esse paciente, né, ele precisa também de um atendimento de um profissional ali da saúde, psicólogo, para ele entender, né? Que E se ele tiver ali com excesso de peso, se ele se aceitar e se ele quiser isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Se ele se sente bem assim. Né? Agora, é claro, quando a gente vai ali para um valor muito alto do IMC, ele tá com problemas de saúde e tal. então Ele aí já não é legal. É. Tá? Mas outro ponto, falando das canetas. O que a gente precisa pensar? Esse paciente também não pode focar só no peso. Porque se ele focar só no peso, se ele não fizer um acompanhamento nutricional, que é o que acontece, o que você falou, ó, ele já começou, perdeu 10 quilos, começou a se sentir flácido, aí ele procurou um nutricionista. Perdeu massa muscular. Ele usou o peso pelo peso, e é o que a gente não pode fazer. Então a gente tem que perder a gordura, não é o peso, é a massa de gordura. Então, controlar isso com a avaliação e com a conduta nutricional. E a conduta vai envolver o quê? Novamente, a gente vai cair lá naquele ponto, distribuir a proteína. Tá? A gente precisa distribuir, precisamos de um aporte maior de proteína, suplementar e até mesmo, em algumas situações, até alguns micronutrientes, vitaminas e minerais que ele perde no alimento. Então, o paciente começa a perder cabelo, perde muita disposição, fica flácido, tá? Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar. Aí tem que fazer os exames, tem que fazer a avaliação e direcionar a conduta para ele conseguir recuperar a massa muscular perdida. E ele tem que fazer treino de força também. Não adianta. Não pode deixar de treinar. Musculação indispensável para quem está usando os análogos do GLP-1. Isso aí tá tão forte, né, hoje em dia, que os restaurantes estão tendo que se adaptar à realidade, essa nova realidade, criando rodízios Monjauro. Você já ouviu falar disso? não tinha ouvido Rodízio falar. japonês Monjauro tem, que daí seria, por exemplo, você comer poucas peças, né? Você tem direito a tantas peças. Por quê? Porque o pessoal tem consumido demais e muitas vezes evita de ir num rodízio porque fala, pô, eu não vou conseguir comer muito. E os caras perdendo, no caso, clientes, né, que sempre estavam ali, tá falando, não, criamos uma situação agora para vocês, que vocês conseguem vir, pagar um valor menor e comer o que vocês gostam aí para, né? Eu vi que a indústria alimentícia também está começando a ter umas mudanças, que são vários tipos de produto com índice proteico maior, né? Bebida, shakes, não sei o quê, um suco com proteína, várias coisas e tal. Hoje já tem, né? Sabe o Doritos? Vai lançar um Doritos Hiperproteico. hiperproteico. Já tem água com gás com proteína, né? Essa daí, no caso, é a proteína do colágeno, né?
E o pessoal também, até para entender, explica um pouquinho essa questão, por exemplo, que a proteína do colágeno é diferente da proteína, no caso, a normal, que seria bom, né, pra gente A poder proteína ingerir. do colágeno, ela é pobre em aminoácidos essenciais. Exatamente. E Entendeu? aí ela também acaba te limitando aí nos teus resultados. Entendi. É uma fonte proteica, porém tem menos aminoácidos essenciais. O que é o aminoácido essencial? Aquele que o nosso corpo não produz, Tá. que a gente precisa da alimentação. E o que é o aminoácido não essencial? É o que o nosso corpo produz. Então, o nosso corpo produz aminoácidos, porém a gente precisa de alguns de fora. Sim. E quando a gente pega essa água, ela vai ter a proteína do colágeno. Então, não é uma proteína tão completa. Exatamente. Ela Então é ela não pode incompleta. nem entrar como contabilizar ela Tem- naquela proteína que seria completa, entendeu? Que O aí pessoal cai, faz muito. cai naquilo que, Não é? que em alguns casos a alimentação virou política, né? Que é aquele negócio, não vou comer Merchan. animais, não sei o que e tal, mas é onde você encontra os aminoácidos essenciais, não é? Isso. Que senão É. vai para a origem vegetal, Aí, na origem vegetal, dá para atingir o aporte, mas aí tem que variar bastante a fonte. entendi. Eu não posso ficar só na soja. Eu tenho que ir para soja, vou para ervilha, vou para o feijão, vou para o grão de bico. Então eu tenho que girar, vou para o tofu. Eu tenho que girar. muito mais complicado. É, tem que girar para bater o aporte. Então é impossível? Não, mas é difícil, tá? Aí alguns vegetarianos até mesmo fazem a suplementação de B12, que não consegue bater. não consegue. Então tem que girar bastante, tem que acertar. Aham. E aí vai da preferência, da disponibilidade também. Talvez seja por isso que a humanidade lá atrás começou a consumir carne, né? Só por isso. Que já sabiam que Que ia ser difícil. ia ser difícil. Ia ser Com difícil, né? certeza. Exatamente. Com certeza. Doutor, eu acho que foi muito bom o nosso papo aqui, né? A gente pôde conversar de coisas de forma bem natural, aprendemos coisas importantes, né? Muito importantes. Aprendemos muito. coisas importantes, né? E foi assim um papo muito gostoso, fluiu. Nós estamos aqui há mais de uma hora já, tá? Você nem percebeu, né? Não percebi. Então, Eu tinha um compromisso, eu até pedi para remarcar. Entendeu? que bom. Que aí a gente pôde bater esse papo gostoso aqui com o pessoal treinando ali, ó, já motivado, todo mundo. Você Legal viu demais. A gente vendo o pessoal suando aí atrás, treinando, né? Passando Você e viu tal, que a legal. gente foi ficando aqui, foi aumentando. É. O fluxo de pessoas O aí. fluxo. Pessoas foram pessoal. embora, pessoas chegaram, né? É, Tá mais cheia a academia. bem legal. Então, assim, deixa uma mensagem pro pessoal lá. Deixa uma mensagem pros atletas aí e também. Isso, Pega essa isso aí. câmera que tá aqui, eu deixo uma mensagem pros atletas e pros não atletas igual eu, que de repente estão precisando de se motivar. Pessoal, então foi uma satisfação estar aqui. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Então, gostei muito também da nossa conversa. E você que busca saúde, qualidade de vida, performance, lembre-se, o resultado ele vem da sua constância, da sua aderência ao processo. Não adianta ter pressa. Nosso organismo demora um tempo para construir massa muscular e para reduzir massa de gordura. E isso tudo vai depender do quê? Da junção de todo o processo. A alimentação, treino e o descanso. A gente chama de tríade do exercício. Se isso não fechar adequadamente, talvez você não apresente o resultado que você busca. Então não jogue toda a sua energia só no treino ou só na alimentação. Lembre-se, né, que o descanso ele é fundamental para você performar. O descanso faz parte do treino. E caso você queira, eu vou estar à disposição também para te ajudar aqui no quesito alimentação e também no treinamento aqui junto com os profissionais da área. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço. Esse papo foi muito bom. Esse papo foi Good. Gold. Good. Obrigado, doutor. Tá, obrigado pela companhia e, como o doutor disse, confia no processo. E É um processo. bora lá dar uma cheirada numa carreira agora de creatina. Vamos para cima, vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Abraço, Brincadeira, pessoal. hein? Brincadeira. Brincadeirinha É, saudável. brincadeira, hein? Ok. Brincadeira. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente.